Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma caracterização básica de um LDR e utilizá-lo para medir fluxo luminoso através do microcontrolador. Os princípios que eu vou mostrar aqui servem para qualquer sensor. A gente vai utilizar um LDR hoje para ilustrar a aplicação. Para quem não conhece, aqui está uma foto do encapsulamento comum aqui do LDR. E ele é basicamente um resistor que varia sua resistência conforme a incidência de um determinado fluxo luminoso. Essa resistência ela varia normalmente com a curva parecida com isso, onde esse eixo aqui é a resistência e esse eixo aqui é o fluxo luminoso em lux. Quanto maior aqui o fluxo luminoso, menor a resistência. Quanto mais escuro vai ficando aqui o ambiente, maior a resistência. Então a ideia aqui é usar essa propriedade para que a gente possa gerar um sinal de tensão, aplicar no conversor AD do microcontrolador e fazer uma estimativa de medição da luminosidade. Para isso, o circuito mais básico que a gente poderia implementar aqui seria um divisor de tensão, com a resistência conhecida aqui, uma tensão. Vou chamar isso aqui de RS e vou chamar isso aqui de RL, de LDR. Aterrando aqui, a gente pode jogar essa tensão V0 aqui para um determinado pino do microcontrolador. Esse pino vai estar conectado no conversor AD. E a partir dessa leitura aqui do conversor AD, eu posso inferir a luminosidade. Mas para calcular aqui essa estimativa de luminosidade, eu preciso saber essa curva aqui, característica do sensor, para que através da medição de tensão eu possa inferir aqui quantos lux estão sendo incididos aqui na cabeça do sensor. Essa informação aqui normalmente se busca no datasheet. E no nosso caso, a gente vai utilizar esse LDR aqui, disponível lá no Simulid. O problema é que esse componente aqui ele não tem nenhum help, e para ilustrar os conceitos a gente vai ignorar aqui essa tabela por enquanto, daqui a pouco a gente volta para ela. Bom, então como descobrir essa curva característica? A gente já sabe de antemão que a resistência vai variar em função da luminosidade. Então, mexendo aqui no knob de simulação de luminosidade, a resistência deve variar. Para medir essa resistência, eu fiz aqui uma montagem bem simples. Já que a gente não tem um ohmímetro aqui, eu simplesmente conectei uma fonte e estou medindo a corrente. E obviamente todo mundo sabe que resistência é tensão dividido por corrente. Para facilitar aqui a conta, eu vou colocar essa fonte com 1 volt e a resistência vai ser o inverso da corrente. Daí o que eu vou fazer aqui é um modo bem experimental de caracterização. Eu vou montar uma tabelinha aqui e vou anotar alguns pontos de corrente em função do fluxo luminoso. Então aqui, por exemplo, quando for 200, eu tenho 740 microampere. E faço isso aqui para alguns pontos, o que acabou resultando nessas duas colunas aqui dessa tabelinha. Bom, fiz para 10 pontos, anotei as correntes, inverti a corrente para achar a resistência e plotei aqui um gráfico da resistência. Olhando assim rapidamente, dá para a gente ver que provavelmente não vai dar para encaixar numa reta, que seria a opção mais simples. Nesse caso aqui, talvez uma função de ordem mais elevada, ou então exponencial. Para achar uma função que se ajuste aqui a esses pontos, a gente pode usar os conceitos de ajuste de curvas, que vocês viram lá, experimental. E já existem vários softwares para isso. Você pode usar o MATLAB, ou qualquer outra ferramenta para ajuste de curvas. Essa daqui online é bem interessante. Você entra aqui embaixo com os valores, os pontos, e ele já calcula uma série de modelos para você e indica aqui qual seria uma boa opção. Aqui, por exemplo, se eu mudar
aqui um parâmetro, bom, ele recalcula aqui a curva, e nesse caso aqui, ele achou que essa equação aqui seria um bom candidato. Daí eu copiei para cá os pontos que a gente achou lá no simulador, e aqui eu posso ajustar para diversos tipos de funções diferentes. Testar aqui uma reta. Então os pontos são esses aqui, e aparentemente eles não encaixam muito bem aqui como uma reta. Você pode ver aqui algumas métricas e a melhor reta que ele achou aqui no caso. Bom, lá da eletrônica, eu sei que a curva do LDR ela tem mais ou menos um comportamento nesse formato aqui, então eu já vou aproveitar e escolhê-lo. E se a gente vier aqui, dá para ver que bateu certinho aqui a curva com essa equação daqui de baixo. Que na verdade, se você olhar na literatura, é exatamente a equação que descreve um LDR. E se você voltar aqui nas propriedades, dá para ver que exatamente esses dois parâmetros estão aqui. Esse aqui é o gama e esse aqui é o R1. Então, o simulador está utilizando essa equação aqui para simular a mudança de resistência em função do fluxo luminoso. Escrevendo aqui de uma forma mais legível, essa curva aqui ela é regida por essa equação aqui. A resistência vai ser igual a um parâmetro R1 dividido pelo fluxo luminoso elevado a um gama. E aqui no simulador a gente pode ajustar esse R1 e esse gama, os valores que a gente quiser, aqui para bater com os LDRs comerciais que a gente possa comprar. Para facilitar um pouco as contas, eu vou escolher gama como 1 e o R como 100K. Então isso quer dizer que a resistência vai ser 100K dividido por lux. Agora voltando aqui, só faltou descobrir quem é o V0 em função de todos os parâmetros aqui que a gente já conhece. Equação de divisor de tensão, VCC, o RL aqui, IS mais RL. E o RL, a gente sabe agora que é 100K dividido por lux. Então V0 vai ser igual a VCC vezes 100K dividido por lux. Tudo isso dividido por RS mais 100K dividido por lux. Aqui na montagem que eu fiz, eu escolhi uma resistência de 100 ohms e o VCC como 5 volts. Então aqui vai ficar 500K dividido por lux, dividido por 0,1K mais 100K dividido por lux. Se eu multiplicar por lux aqui em cima e aqui embaixo, eu posso cortar esses lux, corto também o K, e vai sobrar aqui 500 dividido por 0,1 lux mais 100, que é igual a 5.000 dividido por lux mais 1.000. Se você tiver então o valor em lux, jogar nessa equação, vai dar o V0 que está sendo aplicado aqui no micro. E se a gente inverter isso daqui, o valor de lux vai ser 5.000 dividido por V0 menos 1.000, que é a equação que a gente vai usar bem aqui nesse ponto para inferir o fluxo luminoso
em função da tensão que está chegando aqui no AD. Percebam que esse é exatamente o ponto de partida da atividade que foi passada para vocês. A diferença é que lá eu já dou qual é a reta. Basta vocês calcularem aqui a equação dela. O problema que era exponencial no LDR, aqui é bem simples, característica linear. Sabendo esses dois pontos aqui, você facilmente calcula a equação dessa reta. E o sensor já está caracterizado para você. Voltando aqui para o problema do LDR, falta um último passo para que a gente vá lá para o código, que é o seguinte. O valor de V0 ele está sendo injetado bem aqui, mas o que está sendo lido de fato no nosso programa é o valor da conversão para uma palavra binária, nesse caso de 10 bits. Então esse valor aqui de V0 vai ter que ser mapeado para a faixa de 0 até 1023, que eu vou chamar aqui de B de bit. Esse mapeamento ele vai ser em função do fundo de escala do AD, que nesse caso eu vou escolher como 5 volts. Então V0 variando de 0 a 5 volts vai ser mapeado para uma palavra binária de 0 até 1023. Com a regra de 3 simples aqui, você descobre que V é igual a 5 dividido por 1023 vezes B. Daí para chegar na equação final, substitui isso nisso, vai dar o valor de lux é igual a 5.000 vezes 1023 dividido por 5B menos 1.000. Cortando aqui esse 5 com esse 5, vai dar isso aqui dividido por B menos 1.000. Essa aqui é que é a equação que a gente vai implementar lá no código para transformar a palavra binária que está chegando da conversão do AD em lux. Então a montagem final foi essa daqui. Aqui está o divisor de tensão. O sinal V0 está sendo injetado aqui no pino C0. E eu conectei também aqui um display para que a gente pudesse ver o binário direto e o valor convertido em lux e possa comparar aqui com o que está sendo efetivamente incidido aqui no LDR simulado. Aqui está o código. Vamos partir aqui do main. A primeira coisa que eu fiz foi definir o pino C0 como uma entrada. Configurei o timer 0 para gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo. Vou usar isso para fazer a temporização. E aqui embaixo está efetivamente a configuração do AD. Nesse primeiro registrador, ADMUX, eu configuro a tensão de referência, que é justamente esse valor aqui de fundo de escala, nesse caso 5 volts, que eu escolho por aqui a tensão de referência como VCC. Como vocês viram lá na aula teórica, eu posso também escolher a tensão em um pino de referência, ou então a tensão interna de 1.1, que não exige nenhum componente externo. Além da tensão de referência, tem um bit aqui para dizer se o ajuste é na direita ou na esquerda, e qual a fonte de sinal do ADC, aqui, que é exatamente qual canal a gente vai utilizar, que nesse caso vai ser o pino C0. Portanto, aqui eu escolhi a entrada DC0. Se eu tivesse conectado no pino C1, bastaria mudar aqui para 1. Lá na atividade, vocês vão ter que ficar mudando entre 0 e 1 para fazer a aquisição de temperatura e de saturação de O2. Você vai ter que mudar para o canal 0, fazer a aquisição do que está conectado no pino C0, depois muda para o canal 1, faz a aquisição do que está conectado no canal 1. Um detalhe importante
é que entre você mudar de canal e fazer a aquisição, você precisa de um pequeno espaço de tempo, porque essa mudança de canal fisicamente demora aí alguns instantes. Então lembrar disso, caso você faça a aquisição imediatamente depois de mudar o canal, provavelmente você vai pegar o valor do canal anterior que estava setado. O próximo registrador tem várias funções, que é com ele que eu habilito o AD, que eu começo uma conversão, que eu habilito o modo de auto trigger. Isso quer dizer que o AD vai ficar sempre convertendo novas medidas, sem eu precisar fazer uma chamada específica pela CPU. É o bit de flag da interrupção, aqui eu habilito de fato a interrupção. E por último, o prescale, caso você utilize o módulo de conversão contínua. Como eu expliquei lá na aula teórica, a única opção de prescale que você vai ter aqui é o de 128, que foi o que eu escolhi aqui. Então eu habilitei aqui todos esses bits iniciais e escolhi um prescale de 128. O próximo registrador, também é um ponto-chave aqui desse exemplo, é onde você vai escolher qual vai ser a fonte do auto trigger. Percebam que tem algumas opções. Posso escolher a conversão contínua, que ela vai continuamente estar convertendo novos valores na taxa que você escolheu aqui atrás, através do prescale. E posso usar também outros fatores para disparar as conversões, como comparador analógico ou interrupção externa. Por exemplo, sempre que chegar uma borda de subida no pino de interrupção externa, eu gero uma comparação. Ou então um timer, ou até um evento de captura. Por simplicidade, eu vou escolher aqui conversão contínua. Isso quer dizer que o ADC ele vai estar sempre convertendo uma nova medida na mais alta taxa que ele conseguir. E depois a gente vai fazer a captura dessa informação numa taxa mais baixa. Esse seria o modo mais simples de todos, mas para otimizar um pouco o gasto energético, você pode utilizar alguma dessas outras fontes aqui para já capturar na taxa que você precisa. Voltando aqui para o programa, nesse exemplo aqui eu faço a leitura do conversor AD a cada 500 milissegundos. Para gerar esses 500 milissegundos, eu usei a mesma estratégia que eu expliquei lá no exemplo anterior e que eu usei também na Sprint 5, que foi o seguinte: criei uma variável, ela está incrementando a cada 1 milissegundo e bem aqui eu faço um teste para ver se ela é múltipla de 500, justamente os 500 milissegundos. Se essa variável aqui for múltipla de 500, o resto vai ser zero e eu seto uma flag indicando que se passaram 500 milissegundos. Essa flag aqui eu vou passar por referência para a função de leitura do ADC. Eu faço isso lá no laço infinito. Estou passando aqui por referência. E nessa função aqui, eu testo se a flag é verdadeira. Se a flag for verdadeira, isso quer dizer que se passaram 500 milissegundos. Eu executo alguma coisa e depois zero a flag, limpa a flag. E o que eu estou printando no LCD? Esse aqui é o registrador que contém o valor convertido do ADC. É um valor de 10 bits armazenado numa variável de 16 bits, que eu estou convertendo aqui para string. E logo em seguida eu estou aplicando aquela fórmula que a gente deduziu, essa daqui, para converter entre o binário lido e o valor em lux, que eu estou armazenando nessa string e logo em seguida que eu estou plotando na tela do LCD. Percebam que na atividade vai ser bem similar. Vocês vão ler um valor de tensão, converter isso aqui para binário. O mapeamento aqui vai ser de 0 até 1023. E esse valor que vocês estiverem lendo aqui do binário, você vai jogar na equação da reta e depois printar na tela do LCD já o valor convertido, nesse caso, para saturação de O2 é a mesma coisa para temperatura. E por fim, rodando a simulação, a gente pode ver aqui que mexendo aqui na luminosidade,
eu altero a tensão V0, que está sendo capturada no pino C0, e aqui em cima está o valor bruto, que está chegando no AD, e embaixo está o valor convertido, que é similar a esse daqui, porque a gente fez a caracterização aqui de forma correta. Então, variando aqui, ó, vocês podem ver que está variando. A cada 500 milissegundos está sendo atualizado o LCD e está batendo aí certinho. Vocês vão fazer na atividade a mesma coisa, só que ao invés desse lux, você já vai conectar direto uma fonte de tensão e a equação que você vai usar é em função daquela reta lá que eu mostrei no gráfico. Era isso por hoje, pessoal. Foi só um pequeno exemplo aqui de instrumentação. Vocês vão ver isso melhor quando pagarem a instrumentação eletrônica, que foi só um gostinho para animar vocês. Um abraço, até mais.